Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Motivo de muita alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para poder termos a nossa terceira aula sobre história de missões. Nós já tivemos uma aula sobre onde nós podemos visualizar missões na Bíblia, né? O que a Bíblia nos fala, principalmente ali dando ênfase ao Antigo Testamento e entendendo que todo o projeto do Senhor, todo o coração do Senhor sempre foi missionário e ele revela isso para nós no decorrer de todas as Escrituras, né? Tivemos também a nossa segunda aula, onde nós podemos entender o que são ondas de missões, o que são períodos de missões, né? Adentramos a era de missões modernas e vimos ali sobre a primeira onda de missões com William Carey. E hoje eu quero tratar com os irmãos, apresentar para vocês o que nós chamamos de o segundo período de missões, a segunda onda de missões, onde um dos principais protagonistas, ou talvez o principal protagonista, é Hudson Taylor, né? Hudson Taylor, missionário inglês e que fez bastante diferença no país ali da China. Enfim, tenho certeza que os irmãos já oraram hoje, né? Eu quero mais uma vez deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Mateus, ao irmão Marlon, que nos abriram essa oportunidade de estar com os irmãos. E quero também dar um feedback. Na primeira semana eu compartilhei com os irmãos um pedido de oração falando sobre o nosso processo de permissão de residência, né, que nós tínhamos aplicado para o visto, e todo o processo de imigração aqui na Letônia, ele é bem complexo, porque você não tem como fazer isso ainda no Brasil. Então você tem que vir como turista, você tem que vir como turista, e chegando aqui como turista, você faz a aplicação de todo o processo, e caso não dê certo, você tem que voltar correndo para o país, né, digamos assim, porque são só 3 meses o visto de turista, mas graças a Deus essa semana nós tivemos a resposta do consultório de imigração, tivemos alguns pormenores, alguns detalhes, algumas situações pequenas, mas ah, foi aprovado nosso visto, nossa permissão de residência. Então, hoje, graças a Deus, a gente está bem respirando tranquilo, como diz o ditado, né? Enfim, nós tínhamos muita convicção de que o Senhor está conosco em todo esse projeto e estava no controle de todos esses detalhes, mas é óbvio que o nosso coração humano ele não deixa de se preocupar, né? Então, compartilhei o pedido de oração com os irmãos. Agora quero compartilhar um motivo de agradecimento, né? Para que nós celebremos ao Senhor e agradeçamos ao Senhor juntos. Amém, meus irmãos? Obrigado mais uma vez pelas orações dos irmãos. Para nós entrarmos na nossa aula, eu já quero aqui começar também compartilhando a minha tela novamente com os irmãos, onde nós vamos falar sobre a segunda onda de missões, né? Nós falamos claramente sobre a primeira onda de missões, onde nós vimos o protagonismo de William Carey. E se os irmãos lembram direitinho, né, o foco da primeira onda de missões, ele se deu, digamos assim, nas cidades litorâneas, né, nas cidades litorâneas e nas grandes cidades, especialmente. Um adendo que eu quero fazer, meus irmãos, é que esses momentos, esses períodos de transição entre primeira e segunda onda de missões, eles não são momentos assim não quer dizer que de um ano para outro as coisas passaram a ser diferentes, tá? Esses movimentos eles se entrelaçam, tá? Existe todo um período entre a primeira e segunda onda onde você ainda vê características na atuação missionária por todo mundo que são típicos dos dois períodos, né? E isso acontece aqui entre a primeira e a segunda onda. Ah, mas é muito nítido, né? É muito nítido, e é por isso que nós destacamos o protagonismo dessas pessoas, porque elas trazem, elas representam mudança muito significativa em tudo aquilo que o Senhor está fazendo na sua obra missionária, tá bom? Então, assim, quando nós falamos de segunda onda de missões, e eu quero contrapor aqui já de princípio para os irmãos entenderem do porquê que nós falamos. Eu diria, isso são palavras minhas, tá? Não são de historiadores, de missiólogos. Eu diria que a primeira onda, o Senhor despertou a igreja moderna para missões, né? O Senhor fez a igreja entender que existem outros países, que existem outros continentes e que existem outras pessoas que precisam conhecer o Senhor tanto quanto os países que já tinham o cristianismo, onde nós vemos também que uma das características ali da primeira onda é a dominância quase que hegemônica, né, de países europeus, de missionários europeus, com destaque ali para a Inglaterra, obviamente. Na segunda onda,
o Senhor, na primeira onda, o Senhor desperta a igreja para fazer missões, desperta a igreja para o entendimento de que existem outras nações, existem outros países. Aqui na segunda onda, eu diria que o Senhor desperta a igreja para que a igreja tenha um olhar para as nações de forma mais profunda. O que eu quero dizer com isso? Entender que há uma necessidade de adentrar as nações. E este talvez seja o principal papel, né, do protagonismo aqui de Hudson Taylor. Quem era Hudson Taylor? Ele era natural ali da Inglaterra, nascido em lar cristão, mas ele só se converteu verdadeiramente aos 17 anos. E até a história da sua conversão ela é bem dramática, né? Bem dramática e bastante abençoadora para nós, porque nós podemos aprender bastante. Hudson Taylor, meus irmãos, ele nasceu numa família de bem devota, uma família metodista, uma família metodista. Seus pais eram bastante compromissados com a obra. Alguns dizem que os seus pais eram ministros, pastores, uma família pastoral, digamos assim. Mas Hudson Taylor, ele sempre viveu a sua vida por conta própria, nunca demonstrou muito interesse pelo cristianismo. Mas aos 17 anos, em um dia de tédio, ele procurava algo para ler no escritório do seu pai e ele achou um folheto evangelístico. E quando ele achou aquele folheto evangelístico, a sua mãe estava distante dele, em outra cidade. Mas no mesmo dia, o Senhor tocou no coração da sua mãe para que ela orasse pelo seu filho e clamasse ao Senhor pela sua conversão. E naquele mesmo dia, enquanto a sua mãe orava, enquanto Hudson Taylor lia o panfleto evangelístico, o Senhor inundou o coração de Hudson Taylor e esse foi o seu momento de conversão. Isso reforça para mim muitas coisas. Por mais que nós sejamos nascidos, meus irmãos, em famílias cristãs, todos nós precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. Nós não podemos sobreviver de experiências herdadas das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Nós precisamos conhecer ao Senhor de forma íntima, né? Então, uma das coisas que é bem marcante na conversão de Hudson Taylor é que ele apresentou uma convicção missionária de forma instantânea. A partir do momento que ele se converteu, talvez muito provavelmente pela piedade, pela vida devota dos seus pais, ele apresentou essa convicção de missões de forma instantânea. E após a sua conversão, ele passou 4 anos se preparando de forma intencional para ir para a China. Inclusive, ele passou a dormir em esteiras, né? Como é que eu vou explicar isso? Esteiras são aqueles, é tipo um colchão de palha, só que é bem fininho, bem típico dos países orientais. Ele passou a dormir nessa esteira, passou a estudar o mandarim, que é o dialeto, a língua comum da China, passou a consumir o mínimo de alimentos possíveis, né? E ele passou a praticar uma dependência única e exclusiva do Senhor para o seu sustento. Há quem diga que Hudson Taylor tinha uma influência de alguns movimentos não puritanos, mas como que nós podemos dizer, extremistas no entendimento da dependência do Senhor, né? E nós podemos ver aqui um pouco da sua abordagem que há essa premissa desse comportamento que realmente exige uma entrega e uma profundidade bem maior do que simplesmente seguir ao Senhor de forma confortável, né? Então ele também, durante seu tempo de preparo, ele começa a estudar teologia e medicina por conta própria, né? Ele começa a trabalhar como auxiliar num consultório de medicina, mas ele não faz o estudo regular. Isso também acontece com o estudo teológico, né? E enfim, né, até que em 1854, na idade aí de 20 anos, ele chega à China, né, depois de uma viagem de 6 meses em um navio de carga. E a partir de então, nós temos aí um grande marco no que diz respeito a missões. Nesse momento, meus irmãos, nós já temos missões acontecendo. A primeira onda de missões já aconteceu. William Carey já está na China, na Índia, perdão. A igreja já foi desperta. Muitas agências missionárias, inclusive, já existiam aqui. Inclusive, o próprio Hudson Taylor, ele parte para a China a partir de uma agência missionária. Mas, obviamente, a partir da sua vida, do seu testemunho, das suas experiências com o Senhor, muitas novas coisas vão ser aprendidas aqui no que diz respeito a missões. E aqui nós temos, então, esse marco, certo? Hudson Taylor, ele não só iniciou uma nova agência de missões, mas ele sim viajou por vários países da Europa a fim de despertar as igrejas para a importância da abrangência do trabalho missionário. Em seus 2 primeiros anos, ele participou de dezenas de viagens missionárias para o interior da China. E tudo isso foi contribuindo, obviamente, para o seu entendimento de missões. Após 5 anos,
ele casa com outra missionária, Maria Dyer. Esta missionária, ela era filha de um dos missionários pioneiros no que diz respeito à evangelização da China. Porém, em 1861 ele fica doente, não se sabe até hoje o que, mas é muito provável que tenha sido hepatite, e ele teve que voltar à Inglaterra para receber cuidados médicos. Em seu período na Inglaterra, ele concluiu a tradução do Novo Testamento para o dialeto local. E, preocupado com a apatia de muitas igrejas quanto à obra missionária, ele escreve o livro As Necessidades e os Clamores Espirituais da China, que serviu de fonte de despertamento para muitos vocacionados e igrejas, até que, por fim, em 1866, ele volta com 16 missionários para a China e funda a missão para o interior da China. Então, aqui nós temos o marco da criação de uma agência missionária que começa com uma proposta de trabalho diferente das agências missionárias que existiam na época. Então, é exatamente aqui nesse momento que nós podemos talvez dizer como marco inicial da diferença de uma era de missões para outra. Por quê? Como nós falamos, as agências missionárias que existiam na época, elas tinham um trabalho praticamente embasado 100% nas cidades litorâneas e grandes cidades, capitais, cidades portuárias, até porque existia um pensamento muito ligado à ideia de abrir igrejas. É óbvio que até hoje isso existe e isso é o essencial de todo o trabalho missionário. Mas isso é apenas parte do trabalho missionário, meus irmãos. Hudson Taylor, ele é um dos pioneiros nesse entendimento, né? Então, quando ele volta para a China, com todo esse entendimento, com toda essa visão acerca de missões, que inclusive este livro aqui que ele escreve, As Necessidades e os Clamores Espirituais da China, ele é de fácil acesso. Os irmãos podem pesquisar na internet, que eu tenho certeza que vocês vão achar isso aqui, ou em uma boa livraria, boa recomendação de um pastor, de um amigo, de um estudioso, alguém que conheça aí sobre material cristão. É muito abençoador a leitura desse material, porque nós podemos entender o quanto o coração de Hudson Taylor ele queimava pelo despertamento das igrejas. Ele queimava para despertar, para fazer as pessoas entenderem a profundidade, o quão precioso era o anúncio do evangelho para essas pessoas. Inclusive, tem um trecho do seu livro que diz o seguinte: podem todos os cristãos na Inglaterra ficar parados com os braços cruzados enquanto essas multidões na China estão perecendo por falta de conhecimento, por falta daquele conhecimento que a Inglaterra possui tão abundantemente? Então, meus irmãos, a premissa do questionamento aqui de Hudson Taylor é exatamente uma premissa que se encaixa perfeitamente também para nós. É uma premissa que se encaixa perfeitamente para nós brasileiros, para a igreja brasileira de uma forma em geral. Nós fomos abençoados, fomos abastados pelo conhecimento do Senhor. E quando, na primeira aula, eu falei sobre isso, existe uma responsabilidade no que diz respeito a missões, que ela é individual, que ela é denominacional e que ela também é, meus irmãos, nacional. Nós precisamos sim assumir a nossa responsabilidade. Nós, como batistas, somos pioneiros em missões. Aqui na história de Hudson Taylor, a Igreja Batista ela está entremeada. Uma das sociedades missionárias com quem ele trabalhou eram sociedades batistas. Nós vimos que o William Carey foi o precursor da formação das nossas juntas, sociedades de missões. E aqui nós temos inúmeras agências já existindo que são herança de toda essa mentalidade. Então, nós precisamos entender que isso revela a necessidade de uma atuação constante por parte de nós batistas no que diz respeito à obra missionária. Nós não abrimos mão. Nós nascemos em missões, fomos forjados em missões e devemos ter missões sim, como algo primordial e extremamente importante para nós. Então, durante o seu tempo ali na Inglaterra, quando o Hudson Taylor escreve este livro, né, As Necessidades e os Clamores Espirituais da China, é muito similar ao que o William Carey fez. Ele escreve, ele coloca bastante dados, bastante estatísticas, ele coloca desafios de fé, ele coloca o alvo de levantar 2 missionários por província na China, né? E enfim, esse trabalho ele vai alcançando o coração das pessoas aos poucos, mas ele vai alcançando, até que, né, em 1866 ele alcança o número de 16 missionários, volta para a China e funda então a missão para o interior da China com uma característica totalmente diferente, né?
A sua agência missionária ela não fornecia salário e suporte financeiro, de modo que todos esses missionários que ali operavam, eles deveriam contar única e exclusivamente, meus irmãos, com o Senhor para o seu sustento, o que já era algo disruptivo. E aqui vale um parêntese, por quê? Ah, meus irmãos, por toda a minha experiência em missões, eu afirmo aos irmãos que é o seguinte: é extremamente louvável e eu entendo como responsabilidade por parte da igreja o sustento financeiro dos missionários, daqueles que estão na obra, daqueles que estão obedecendo o ídolo do Senhor. Sem a igreja, isso não seria possível. E quando eu falo igreja, eu não falo apenas a instituição, porque é muito fácil eu falar, eu faço parte de uma igreja que oferta para missões, sendo que a minha igreja, todo ano, toda campanha de missões, ela faz ali uma grande oferta, mas eu não oferto. Ou oferto com 5, 10 reais, mas pego carona na oferta de 5 mil e 10 mil que a minha igreja faz. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. O Senhor, ele é a nossa fonte. A forma como ele jorra é diferente a forma como o Senhor jorra para mim, como o Senhor jorra para você. Mas a fonte continua sendo a mesma. Mas todos nós fomos chamados a comparecer, a nos fazer presentes na obra do Senhor. Então, se você precisa assumir a sua parcela de responsabilidade no que diz respeito ao suporte, à contribuição, à manutenção da obra do Senhor, meus irmãos, não espere, faça, faça. Uma das coisas que levou Hudson Taylor a estabelecer como princípio de que a sua agência missionária não teria salário foi a sua própria experiência. Nós vamos ver mais para frente que ele havia sido abandonado pela agência missionária que lhe enviara para a China. Ele chegou lá, depois de um determinado tempo, ele já não tinha mais o suporte financeiro dessa agência. Então ele se torna um missionário independente, que era algo também muito disruptivo e totalmente diferente do que acontecia dos moldes que permaneciam na época, tá certo? Uma das confusões que existia no período era o pensamento de que já existem tantas missões, por que criar mais uma? E aqui, quando nós falamos missões, nós falamos especificamente sobre agências missionárias. Nós tivemos uma explosão, nós tivemos um boom, né, de agências missionárias, de igrejas fazendo missões, de sociedades, de homens, de empresários, de comerciantes, de igreja batista, igreja isso, igreja aquilo, se juntando, criando juntas denominações e agências de missões para fazer missões por todo mundo, e louvado seja Deus por isso. Mas este era um dos pensamentos da época que talvez era uma das questões que Hudson Taylor teria que responder no porquê que ele estava obedecendo o Senhor aos moldes da forma que ele estava trabalhando. E quando ele respondia alegando que o foco seria adentrar as nações, ele era frequentemente questionado sobre por que ir para o interior se ainda não se completou a tarefa no litoral. E este aqui é um questionamento muito curioso, porque embora nós estejamos falando aqui de 1860, isso aqui é algo muito, muito real. Eu já ouvi, meus irmãos, eu já ouvi, para que ir para a Europa se ainda há necessidade aqui no Brasil? Para que ir para tal lugar se ainda há pessoas que não conhecem o Senhor aqui? Tem muitas pessoas que, inclusive, extrapolam aí essa frase e falam: existe uma África dentro do Brasil, existe uma África aqui do seu lado. Sim, meus irmãos, existe. A tarefa realmente não terminou no Brasil, nós temos muita coisa para fazer, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor permitiu que nós, como nação brasileira, fôssemos muito abençoados, porque nós temos muitas igrejas, muitos pastores, muitos irmãos, muitas pessoas que conhecem ao Senhor, e é responsabilidade dessas pessoas anunciar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sempre, em toda a história, em todas as escrituras, em todo o seu propósito, ele sempre separou para si pessoas para irem e pessoas para ficarem. Então, essa desculpa, esse questionamento de que nós não precisamos nos mover, ir para um outro lugar, porque a tarefa que ainda não terminou, ele não é válido. Ele não é válido, ele não se comprova verdadeiro nem eficaz de forma nenhuma que nós observemos ele, nem à luz da Bíblia, nem à luz da própria história de missões. E é exatamente por isso que Hudson Taylor ele funda uma nova agência missionária. Nós podemos dizer que talvez não fosse o seu objetivo. O que ele queria era alcançar o interior da nação, alcançar as pessoas dali de dentro. Mas as agências missionárias da época trabalhavam de forma diferente. Então surge então a necessidade no seu coração de criar uma nova agência com uma nova proposta de missões. E é exatamente por isso que ele
reinventa a forma de fazer missões, porque aos custos de muita rejeição e por parte da própria igreja e também de outras agências missionárias, ele rompe com o modelo de fazer missões à época. Por quê? Porque ele incentivava o trabalho não só nas cidades litorâneas, e de forma alguma a ideia é competição. O trabalho deve ser feito no Brasil, e da mesma forma que para Hudson Taylor, o trabalho deveria ser feito nas cidades litorâneas, mas ele entendia ser essencial adentrar aos interiores. E até se nós pararmos para fazer uma análise um pouco mais sociológica aqui nesse quesito, nós vamos entender que quando você está ali nas cidades portuárias, nas cidades litorâneas, nas cidades maiores, há uma aculturalização talvez mais fácil, mais acessível, justamente por causa do diálogo entre nações que existia aqui nessa época. Aqui nós estamos falando da época das grandes navegações, na época dos grandes, das consolidações das colônias, digamos assim. Então, a interculturalidade era algo comum. Mas os interiores, eles geralmente representavam aqueles locais onde as pessoas, culturalmente falando, elas eram mais fechadas àquilo que vinha de fora. E aqui, meus irmãos, nós também precisamos entender que há uma premissa de cristianismo é igual a colonialismo, tá bom? Isso é um dos fatores que nós precisamos entender e considerar muito quando nós falamos do processo, do progresso de missões e da evangelização em países como Japão, China, África, Ásia, Índia, todos os países ali daquele contexto, porque o contexto religioso ele se mescla à cultura. Acho que nós já falamos isso em uma das nossas aulas, talvez na segunda aula, eu dando exemplo aqui sobre a própria Letônia. Nós tivemos aqui uma situação recentemente que foi bem similar a todo esse contexto. Então, a visão de Hudson Taylor de adentrar os interiores e alcançar essas pessoas, ela estava perfeitamente alinhada com a intenção do Senhor e, com certeza, deixou muitos exemplos para todos nós, né? Então, Hudson Taylor, meus irmãos, ele adota não só as roupas, mas também os costumes e estilo de vida dos nativos, a fim de se conectar de forma mais profunda com as culturas. E isso resulta em uma aceitação sem igual, sem igual. Porque o padrão de missões que nós vemos nessa época é a plantação de igrejas, mas não é só a plantação de igrejas, é uma transferência também de culturas. O que era normal acontecer é o seguinte, vamos falar em miúdos. Os missionários norte-americanos chegavam ao local e traziam não só o evangelho, mas também a sua cultura norte-americana. Os missionários europeus chegavam ao local e eles não levavam apenas o evangelho, mas eles levavam também a sua cultura europeia. E Hudson Taylor, ele rompe com isso. E aqui nós temos uma foto para que os irmãos vejam de que nós estamos falando. Bem aqui no centro, acho que esse negócio aqui tem um laser, não tem? Ah, deixa eu ver. Aqui. Aqui no meio nós temos Hudson Taylor, tá bom? Aqui nós temos no meio nós temos Hudson Taylor. E aqui, à sua volta, nós temos os seus missionários, membros da a missão para o interior da China. E vocês conseguem perceber algo destoante aqui? São ingleses, nós podemos ver especialmente pela própria imagem de Hudson Taylor, né? Nós podemos ver especialmente aqui pela imagem do próprio Hudson Taylor. Ele claramente tem feições inglesas, né? Mas ele está vestindo aqui roupas tipicamente chinesas, né? Então, isso aqui era algo extremamente significativo, extremamente forte, uma característica muito forte na forma de fazer missões que acontece a partir do entendimento aqui de Hudson Taylor e de todos esses homens e mulheres que o Senhor levantou. Mas isso aqui, meus irmãos, não foi às custas de nada, tá? Muito pelo contrário, isso aqui, para a própria igreja e também para os outros missionários, aqueles que já atuavam de forma anterior a Hudson Taylor e companhia, isso aqui representava algo muito ruim, né? Algo muito ruim. Era como se eles tivessem, eu vou usar uma linguagem que hoje nós usamos bastante, mas para os irmãos entenderem. O mundo adentrando a igreja, o mundo se sobressaindo ao evangelho. E aqui eu preciso lembrar os irmãos do elo, da conexão entre evangelho e colonização, porque aqui nós estamos falando de um evangelho, de uma igreja
quase que hegemonicamente europeia e norte-americana. Então, aqui nós estamos no momento de ruptura desse domínio cultural, né? Então, Hudson Taylor e todos os seus companheiros, eles foram bastante estigmatizados, vilanizados e até mesmo rejeitados por companheiros. Mas graças ao Senhor, devido à sua fidelidade e trabalho, por sua influência, diversas agências foram criadas, como, por exemplo, a própria missão para o interior da China, missão para o interior do Sudão, missão para o interior da África, e essa talvez seja uma das mais conhecidas e que atua até hoje. A Missão para o Coração da África, fundada em 1895, se eu não me engano, a MIAF, Missão para o Interior da África. Missão para o Coração da África, Missão para os Campos Não Evangelizados, União Missionária para Regiões Remotas e etc. Muitos outros que tiveram influência diretas, né? Indiretas e indiretas aí do trabalho de Hudson Taylor. Mas é muito claro também, meus irmãos, que ele também enfrentou muitas lutas em seu ministério, né? Sua primeira esposa teve 8 filhos. Destes oito filhos, meus irmãos, 3 morreram no nascimento e 2 morreram ainda na infância. Taylor tornou-se pai solteiro de 4 filhos quando sua esposa faleceu devido à cólera no ano de 1870. E este foi particularmente um ano difícil, porque em janeiro ele perde um de seus filhos, em julho ele perde sua esposa e alguns meses depois ele perde mais um filho. Então, eu quero convidar os irmãos a, em um determinado momento, imaginar como que estava o coração desse homem. Se você consegue se imaginar no meio de um campo missionário passando por tamanha situação, tamanho desafio. Mas o Senhor é bom e proveu a nosso irmão Hudson Taylor uma segunda esposa, com quem ele passou 33 anos. Né? Em 1871 ele se casa, a sua segunda esposa, a Ellie Foulding, alguma coisa assim. Ela vem a falecer em 1904, um ano antes do próprio Hudson Taylor falecer. Né? Então, enfim, o Senhor continua cuidando de nós. Como nós já falamos anteriormente, ele também perdeu o suporte financeiro da agência que havia lhe enviado para missões, e ele enfrentava muita rejeição, tanto por parte dos cristãos conservadores e também dos missionários que não compreendiam seus métodos, e também por parte dos nativos, né? Pois a aceitação nunca acontece de forma plena. Eu retirei aqui um trecho de um livro sobre Hudson Taylor, que foi compilado por um de seus filhos, Howard Taylor, filho do segundo casamento de Hudson Taylor, e ele fez uma compilação de várias cartas, de vários materiais que seu pai havia deixado, e fez também uma biografia, né? E ele tem aqui um trecho que é extremamente tocante para nós, que diz o seguinte: aqui era uma carta que ele estava trocando com a sua mãe, tá? A mãe de Hudson Taylor, para ir falando sobre a questão da oração, falando sobre a questão da importância de se acompanhar, de interceder por missões. E olha só o que ele diz: a necessidade de sua oração nunca foi maior do que no presente. Invejado por alguns, desprezado por muitos, odiado por outros, muitas vezes culpado por coisas das quais nunca ouvi falar ou que não tinha nada a ver, inovador naquilo que se tornou regras estabelecidas de prática missionária, oponente de sistemas poderosos de erro e superstição pagãos, trabalhando sem precedentes em muitos aspectos e com poucos ajudantes experientes, muitas vezes doentes no corpo, perplexos na mente e constrangidos pelas circunstâncias. Se o Senhor não tivesse sido especialmente gracioso para comigo, se minha mente não tivesse sido sustentada pela convicção de que o trabalho é dele e que ele está comigo, eu teria enfraquecido ou desmoronado. Mas a batalha é do Senhor e ele conquistará. Então, meus irmãos, da mesma forma que William Carey, nós temos aqui um vislumbre que para mim é muito bacana de perceber. O Senhor, ele não usa homens perfeitos. O Senhor, ele usa homens quebrantados. O Senhor usa homens quebrantados. Falhos, sim. O próprio Hudson Taylor, ele tinha uma tendência gigantesca ao individualismo. E isso lhe rendeu inúmeras situações de problemas, principalmente de ordem de relacionamento. Mas ainda assim foi um homem grandemente utilizado pelo Senhor e que deixou um marco, um rastro, um legado quando falamos de história de missões. Então, enfim,
Isso é um pouco de Hudson Taylor. Obviamente, tem muito mais coisas que nós poderíamos falar sobre esse homem de Deus. E eu incentivo os irmãos a não se contentarem apenas com isso. Continuem aprendendo, pesquisando, buscando, tá certo? E só para finalizar, para falar ainda sobre essa segunda onda de missões, nós temos algo que acontece que também é bastante significativo, que é o movimento de estudantes voluntários para missões estrangeiras. Posteriormente, isso aqui ficou conhecido como movimento voluntário estudantil, que nasce ali em meados de 1880, 1890, e é bacana, eu gosto muito de fazer esses links, de perceber como o senhor estava trabalhando, por exemplo, na Inglaterra e na China, na vida de Hudson Taylor, mas nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, Dwight Moody, né, pregando, anunciando, e nós temos vários jovens conhecendo ao Senhor. A, o movimento de voluntário estudantil, ele resulta, meus irmãos, em um grande número de voluntários para missões, tá? E em decorrência deste movimento, cerca de 100 mil pessoas se voluntariam para missões. Nós sabemos que destes, pelo menos 20 mil se consolidaram como missionários de longo prazo, né? E destes 100 mil, praticamente muitos se estiveram envolvidos em programas de missões de curto prazo, viagens missionárias, ou mesmo com o anúncio, com a pregação acerca de missões em suas realidades de igrejas locais. Ah, mas isso trouxe uma consequência. O movimento estudantil, em missões, ele trouxe uma consequência que demorou muitos anos para que isso fosse assimilado e aprendido da melhor forma. A chegada de missionários recém-saídos da faculdade representou um novo desafio de adaptação para missões em geral, pois raramente esses missionários recém-chegados reconheciam a autoridade dos missionários veteranos, como, por exemplo, Hudson Taylor, especialmente pelo fato de muitos destes não possuírem ensino superior. Como nós falamos ali no começo, o Hudson Taylor ele não tinha ensino formal. Todo o seu aprendizado no que diz respeito à teologia e medicina tinha sido por fruto de um esforço próprio. Acredito eu que direcionado pelo Espírito Santo. Mas isso, quando nós temos a explosão dos movimentos estudantis de missões, e esses missionários, esses voluntários chegando em missões, nós temos um novo desafio, que é essa nova adaptação. Uma consequência deste fato é que, ao invés de partirem para novos locais, ou seja, cidades, regiões não alcançadas, geralmente esses missionários do segundo período, ou seja, os missionários aqui estudantis, assumiram a liderança de trabalhos que já haviam passado pela fase de pioneirismo por missionários veteranos, como Hudson Taylor e vários outros. Isso, de certo modo, fez com que muitos missionários do primeiro período, dessa segunda onda de missões, aqui nós estamos falando de Hudson Taylor e companhia, assumissem posições secundárias, de forma que, em alguns casos, isto representou um retrocesso na estratégia missionária. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui um pouco sobre submissão e subversão, né? Então, quando nós colocamos aqui o ingresso dos missionários, dos movimentos estudantis na história de missões, isso aqui já serve como uma preparação, como uma plataforma para a terceira onda de missões, que começa ali quase em 1974, 1980 e vai vir até os dias de hoje, onde nós estamos. Nós vamos falar na próxima aula. Mas aqui o fato é que ah, neste primeiro período aqui, da metade do século XX, muitas igrejas foram plantadas e foram fortalecidas, porque o período aqui do século XIX, onde Hudson Taylor e vários outros missionários ganham o mundo para anunciar o evangelho, consolida essa era de missões modernas. Então nós temos um trabalho que é praticamente uma escala, ele é progressivo, com William Carey na primeira onda, o Senhor desperta a igreja para missões, com Hudson Taylor e demais missionários, o Senhor desperta a igreja para entender a necessidade de adentrar as nações, de não só ir e colonizar evangelicalmente falando, né, as nações, mas sim adentrar, se permitir que o evangelho chegue nas culturas, permitir que o evangelho alcance as pessoas, toque seus corações, mesmo essas pessoas pertencendo a uma cultura diferente. E isso faz com que muitas igrejas sejam plantadas, muitas igrejas sejam plantadas. E isso aqui é muito positivo, porque neste período, meus irmãos, é onde vai se construir o entendimento de que a tarefa de evangelização mundial, a tarefa de missões, digamos assim, ela se torna possível
de ser concluída a partir de igrejas plantadas em nações e consolidadas, com uma teologia forte, com entendimento de missões, e isso se comprova, se evidencia, digamos assim, por exemplo, ali na Conferência Internacional de Edimburgo, né, que tem ali, não é um pezinho no ecumenismo, mas à luz da época ela juntou todas ali as religiões, as igrejas denominadas protestantes, e eles trabalharam em prol e pensaram ali na conferência em prol da evangelização mundial. Inclusive o tema, né, dessa conferência ali era a evangelização do mundo nessa geração. Então todo esse otimismo no que diz respeito à evangelização ele é consequência, né, dos esforços aí da primeira, de missionários da primeira, mas também, especialmente, da segunda onda. E, obviamente, aqui nós precisamos entender que nós já estamos falando de meados de 1900, então o mundo já está ali às beiras da Revolução Industrial, né? O mundo já está na época das grandes navegações, então já há, né, uma grande troca de cultura, já há um intercâmbio de cultura muito grande, muito grande. Então, meus irmãos, isso foi a nossa aula sobre a segunda onda de missões, tá certo? Semana que vem nós vamos falar sobre a terceira grande onda de missões, como essa onda de missões ela está de certa forma acabando, né? Não acabando, mas enfim, nós também estamos vendo aí moldes de uma quarta onda de missões e como que nós nos posicionamos nisso, especialmente como que nós brasileiros podemos ser resposta diante de tudo isso. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Obviamente, muito prazer estar com os irmãos mais uma vez e até semana que vem. Amém? Deus abençoe.